Bem-vindo à PPR Global. O Kremlin foi pego completamente de surpresa por um dos movimentos americanos mais extraordinários dos últimos anos. Putin estava travando uma guerra silenciosa e sombria em todo o continente, usando petroleiros, balões, violações de fronteira e drones explodindo em fábricas para intimidar a Europa. Ele acreditava que a Europa recuaria diante desses atos de sabotagem enquanto os Estados Bálticos se acovardariam de medo. No entanto, os Estados Bálticos estão mais unidos do que nunca e cada movimento da Rússia é enfrentado com uma resposta cada vez mais firme nas fronteiras da OTAN. Quando armadilhas foram colocadas ao longo das fronteiras da OTAN, Putin ficou furioso e emitiu uma grave ameaça a toda a Europa no dia 12 de agosto. Gostaria de chamar a atenção para a decisão da União Europeia. Claro, isso não é nada mais do que pirataria. E se isso começar a ser implementado na prática, seremos forçados a responder da mesma forma. No entanto, apenas alguns dias após essa ameaça, um desenvolvimento misterioso ocorreu bem no coração de Moscou, que lançou todos os planos de Putin em desordem. Na manhã de 25 de agosto, o diretor da CIA, John Ratcliffe, pousou de forma repentina e secreta no aeroporto Vnukovo de Moscou a bordo de um avião de carga militar Boeing C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, sem identificação. Este pouso imediatamente causou pânico no Kremlin, tanto que, segundo relatos, Putin cancelou toda a sua agenda e assinou apressadamente 3 decretos secretos. Também foi alegado que as bandeiras foram baixadas na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, estava discretamente buscando uma solução a portas fechadas no Vaticano. Por outro lado, o diretor da CIA estava entregando uma mensagem muito dura a Putin no coração de Moscou, lembrando-o das linhas vermelhas da OTAN. Este cenário é reminiscente de 2021. Naquela época, o então diretor da CIA, William Burns, havia viajado de forma semelhante a Moscou para alertar Putin, e apenas alguns meses depois, a Europa acordou para a maior guerra terrestre que havia visto desde a Segunda Guerra Mundial. As tensões estão atualmente muito altas e continuam a escalar. Então, o que exatamente está em jogo desta vez? E por que o movimento repentino dos Estados Unidos contra Moscou deixou Putin tão alarmado? Antes de começarmos, precisamos de uma pequena ajuda. Inscrever-se no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações ajuda diretamente a garantir que esse tipo de análise independente de guerra e geoestratégia chegue a espectadores como você. Agora, usando todos os dados à nossa disposição, vamos examinar de perto e detalhadamente aquele dossiê de inteligência em posse dos Estados Unidos, a guerra nas sombras que envolve a Europa e a tempestade que se forma nos Bálticos. De acordo com informações vazadas na mídia americana e em círculos de inteligência, a pasta de Ratcliffe não continha apenas uma mensagem comum. Ela continha evidências que decodificavam diretamente os novos planos de guerra de Putin. Segundo avaliações de inteligência relatadas pelo The Wall Street Journal, algumas avaliações mencionaram preparativos para uma ofensiva massiva contra a Ucrânia envolvendo aproximadamente 500 mil soldados. Ainda mais perigosamente, eles sugeriram que a Rússia estava se preparando para uma grande provocação destinada a testar a determinação da OTAN através dos Estados Bálticos. O sinal mais concreto alimentando essas suspeitas veio de Kaliningrado, o bastião militar da Rússia dentro da Europa. De acordo com relatos locais, exercícios para evacuar civis em caso de um potencial conflito, a reorganização de centros logísticos para atender às necessidades militares e treinamentos de mobilização cada vez mais frequentes estavam sendo observados neste enclave. Mas a escalada foi alimentada por ações muito mais concretas, ocultas não apenas em relatórios no papel, mas em uma cadeia tangível de sabotagem que vinha se desenrolando em primeira mão por toda a Europa há semanas. Nas últimas semanas, fábricas estratégicas, depósitos de munição e aeroportos em toda a Europa foram abalados por explosões misteriosas. Ao longo de agosto, uma guerra nas sombras impecável, permanecendo logo abaixo da linha tênue que acionaria o artigo 5 da OTAN, mas com o objetivo de paralisar a Europa, foi travada. Tudo começou no dia 4 de agosto no aeroporto de Leipzig, na Alemanha. Lá, veículos aéreos não tripulados foram detectados perto de um avião de carga ucraniano Antonov com vestígios de explosivos, provavelmente vestígios de exogênio. Foi até sugerido que um deles poderia ter atingido um avião de carga da DHL. Pouco depois, drones não identificados sobrevoaram uma base do exército alemão na Alemanha. Apenas 3 dias depois, em 7 de agosto, 2 incidentes separados ocorreram simultaneamente.
Na Polônia, as forças de segurança prenderam um indivíduo no último minuto que supostamente foi contratado para realizar uma operação em nome da inteligência russa, visando um cidadão com dupla nacionalidade e a Ucrânia. Então foi a vez do coração produtor de armas da Europa. No dia 10 de agosto, ocorreu uma poderosa explosão na Enko, uma fábrica de armas na Bulgária que produz projéteis de artilharia. 3 dias depois, em 13 de agosto, os desastres pareciam se acumular um após o outro. Na Itália, uma explosão e um incêndio ocorreram nas instalações da KN10, que produzem munição e propelente sólido para foguetes. No mesmo dia, nos Países Baixos, um objeto pertencente a uma empresa de energia russa explodiu no porto de Roterdã e várias plantas petroquímicas pararam devido a uma grande queda de energia, e um dos elos finais desta cadeia sombria se fechou em uma região crítica, na costa do Báltico. No dia 15 de agosto, um incêndio ocorreu em um edifício pertencente à Milrem Robotics, uma empresa de defesa na Estônia que fabrica veículos terrestres não tripulados para a Ucrânia. 3 pessoas foram detidas em conexão com o incidente e uma investigação sobre uma possível ligação russa foi iniciada. Todos esses incidentes compartilhavam um fio comum. Nenhum deles, por si só, era grande o suficiente para ser considerado uma grande guerra. Mas, juntos, pareciam fazer parte de uma campanha perfeitamente planejada. De acordo com avaliações na imprensa britânica, particularmente no The Telegraph, está sendo considerada a possibilidade de que a Agência de Inteligência Militar Russa, o GRU, esteja por trás disso, contratando redes criminosas locais em vez de enviar tropas diretamente. Dessa forma, Moscou conseguiu erudir as linhas de retaguarda do inimigo nas sombras sem nunca declarar guerra oficialmente. O aspecto mais insidioso desse método era precisamente essa ambiguidade. Cada incidente por si só poderia parecer um acidente, um incêndio ou uma falha técnica, mas quando conectados, surgiu um padrão deliberado, e isso criou um verdadeiro dilema para a Europa. Responder severamente a cada incidente individualmente poderia desencadear uma escalada indesejada, enquanto não fazer nada apenas encorajaria ainda mais Moscou. Foi neste ponto que um general americano experiente emitiu um aviso extremamente severo. E quanto mais cedo as pessoas acordarem e perceberem isso, então mais cedo as nações começarão a impor consequências à Rússia por essas incursões de drones. O drone com explosivos em Leipzig, a tentativa de assassinato de CEOs da indústria de defesa alemã, todos os outros atos de sabotagem e perturbação, esses são atos de guerra. Isso não significa que temos que disparar mísseis na Rússia. Na opinião dele, quanto mais tempo o mundo demorasse para acordar para essa realidade, mais tempo levaria para fazer a Rússia pagar o preço por essas ações. Os principais líderes europeus compartilhavam a mesma preocupação. O presidente francês Macron disse que a Rússia aumentaria suas provocações para dissuadir os países europeus de ajudar a Ucrânia. Eles de ajudar a Ucrânia. E quero aqui reiterar a minha solidariedade em relação a todos os colegas que estão sendo ou foram alvo durante as últimas semanas. E está claro que os países da OTAN serão alvos e as provocações vão se multiplicar. Precisamos de temos que dar continuidade ao que começamos a fazer na OTAN para garantir uma postura robusta. Mas no final das contas, para mim, é muito claro. Mantenha a calma e continue. De acordo com esse arquivo em posse da inteligência dos Estados Unidos, alega-se que a Rússia poderia escalar esses ataques na zona cinzenta para um nível muito mais destrutivo, potencialmente paralisando completamente o fornecimento de energia e munições do continente. No centro de toda essa cadeia de sabotagem e das descobertas da CIA, há provavelmente uma única região. A resposta está escondida nesse pequeno, mas extremamente perigoso território russo, que está incrustado como uma adaga no coração da Europa, Kaliningrado. Se um novo conflito surgisse na Europa, estrategistas acreditam que seu ponto de partida provavelmente seria a região do Báltico. E de acordo com aqueles famosos relatórios de inteligência, um dos avisos mais críticos na pasta do diretor da CIA dizia respeito diretamente ao flanco leste da OTAN. O ponto focal era Kaliningrado, aquele pequeno mas perigoso reduto militar isolado do território russo e lar dos mísseis nucleares Iskander. As evacuações de civis e os preparativos de mobilização que começaram no enclave tinham borrado a linha tênue entre um blefe e preparações genuínas para a guerra. O desenvolvimento que trouxe essas suspeitas à tona ocorreu em 18 de agosto. Naquele dia, a OTAN conduziu um grande exercício militar que efetivamente cercou Kaliningrado.
Este exercício de 3 dias causou um sério desconforto em Moscou. Este movimento foi interpretado como a OTAN enviando uma mensagem semelhante a "nós também estamos aqui", em resposta às preparações militares da Rússia no enclave. E bem no meio dessa tensão, ocorreu um movimento crítico que não deve ser ignorado. A Polônia reforçou significativamente sua presença ao longo da fronteira com Kaliningrado durante este período de escalada. Desdobrou tanques K2 Black Panther de fabricação sul-coreana, um dos seus veículos blindados mais avançados, para suas brigadas bem na porta do enclave. Esta foi uma mensagem pequena, mas extremamente significativa. Varsóvia estava demonstrando que agora enfrentaria essa ameaça, não apenas com palavras, mas diretamente com aço. Em outras palavras, o flanco leste que a Rússia esperava intimidar estava se tornando cada vez mais armado em vez de acovardado, e a OTAN estava reforçando essa linha novamente e de forma mais forte. Mas por que todas as atenções estão voltadas precisamente para esses 3 pequenos países, Estônia, Letônia e Lituânia? Isso ocorre porque a segurança desses países, que têm exércitos relativamente pequenos, depende quase inteiramente do artigo 5 da OTAN, o princípio de que um ataque a um é um ataque a todos. Alguns analistas militares avaliam que, em um cenário de potencial escalada, a Rússia poderia exercer pressão através do estreito corredor de Suwałki entre a Polônia e a Lituânia para separar esses países da OTAN. Mas é aqui que entra em jogo aquela questão inquietante debatida há muito tempo. No caso de uma crise real, quando a questão ultrapassa a teoria e é colocada na mesa, todos os membros da OTAN realmente agirão para defender um pequeno Estado báltico? De fato, até o presidente da Ucrânia chamou a atenção para essa questão após sua reunião com seu homólogo estoniano. Ele lembrou a todos que os mais de 30 membros da aliança devem defender qualquer aliado simultaneamente quando necessário. Energia, abastecimento de água, etc. Quanto ao nosso exército, a Ucrânia não está na OTAN. Estônia na OTAN? Bem, de acordo com... Se você acredita no poder da OTAN, então na Estônia, Deus me livre. Mas se houver quaisquer riscos, você tem mais de 30 países que, na minha opinião, deveriam simultaneamente proteger qualquer país que seja um aliado da OTAN. Toda a estratégia da Rússia é construída precisamente sobre essa incerteza, pois se Moscou conseguir fazer a aliança hesitar, mesmo que por um momento, com uma pequena provocação, isso seria uma vitória muito maior do que qualquer território conquistado no campo de batalha. É precisamente por isso que a questão é vista não apenas como um teste de 3 pequenos países, mas como um teste de toda a dissuasão da OTAN. E há outra razão pela qual essas alegações de mobilização estão sendo levadas tão a sério. Quando um país começa a evacuar civis e a mudar sua logística para modo de guerra, geralmente é um sinal de preparações concretas que vão muito além de uma mera ameaça verbal. Isso é precisamente o que era realmente perturbador para a inteligência ocidental. A atividade em Kaliningrado estava cada vez mais borrando a linha tênue entre um blefe e preparações genuínas. A guerra sombria da Rússia, que não conseguiu romper a barreira terrestre, mudou para uma frente muito mais aberta e destrutiva no mar. No centro da questão estava a enorme frota de petroleiros sombrios da Rússia, que estava financiando a guerra na Ucrânia e contornando as sanções. A declaração do primeiro-ministro da Letônia, Kulbergs, de que a conta da guerra não deve ser paga pelos cidadãos europeus, mas sim pelos 200 bilhões de euros em ativos russos congelados no Ocidente, realmente tensionou as relações. Mas os ativos russos congelados em ordem, e a Suécia colocou isso muito bem também em nossas discussões, que para pagar esta conta, a conta é muito alta, isso é muito dinheiro, dinheiro que tem que ser pago, porque os cidadãos europeus têm que pagar a conta completa. É russo, na verdade 200 bilhões estão disponíveis lá para pagar esta conta. A discussão da Europa sobre bloquear esta frota no Mar Báltico equivalia a cortar a tábua de salvação da Rússia, e a resposta esperada veio diretamente de Putin em 12 de agosto. Gostaria de chamar a atenção para a decisão da União Europeia. Vemos que as autoridades de alguns países estão violando o direito marítimo internacional, tentando restringir o movimento dos nossos navios, operadores econômicos. Desafiando todo o continente do convés de um navio de guerra, Putin argumentou que a apreensão de navios russos pela Europa equivalia à pirataria. Além disso, em resposta, ele declarou que poderiam mirar em navios comerciais europeus, não apenas em águas europeias, mas em qualquer lugar do mundo.
A mensagem de Putin foi uma ameaça clara. Afirmando que os europeus haviam levantado a ideia de apreender navios russos, Putin caracterizou isso explicitamente como pirataria e roubo. E se isso fosse realizado, a Rússia responderia da mesma forma, e que faria isso não necessariamente nas águas escolhidas pela Europa, mas em qualquer lugar que considerasse adequado. Essa ênfase em qualquer lugar implicava que a ameaça tinha uma dimensão global. Sugeriu que a Rússia poderia, se necessário, atacar embarcações comerciais civis em todo o mundo. A resposta da Europa foi igualmente dura. A Comissão Europeia deixou claro que não recuaria, enfatizando que nações soberanas não podem ser ameaçadas com retórica militar e que qualquer perturbação em águas internacionais desencadearia uma resposta multilateral imediata e contundente. Em outras palavras, a estratégia de intimidação de Putin falhou aqui também. Em vez de se acovardar, a parte que ele ameaçou manteve sua posição. Vladimir Putin continua a sofrer derrotas estratégicas pesadas consecutivas em todos os frontes. Na manhã de quinta-feira, 20 de agosto, as águas do Mar Negro tornaram-se o palco de um duelo estratégico silencioso, mas altamente crítico. 2 caças F-16 da Força Aérea Romena detectaram um drone marítimo russo carregado de explosivos infiltrando-se perto do campo de gás profundo de Neptuno, um dos projetos de energia mais críticos da Europa, e o obliteraram nas profundezas em segundos. Porque o alvo destruído aqui não era uma tentativa de infiltração comum, era uma bomba pronta, direcionada diretamente ao coração energético da Europa. Porque apenas nesta semana, em resposta direta às provocações que Putin escalou por toda a Europa, a OTAN lançou uma operação aérea massiva sem precedentes, estendendo-se de Kaliningrado até as fronteiras da Moldávia e do Mar Negro. A operação foi realizada sob a liderança dos Estados Unidos. A concentração de um número tão grande de aeronaves perto das fronteiras é claramente demonstrativa. Com as tensões em todo o continente literalmente atingindo um ponto de ebulição, este engajamento cinético no Mar Negro tornou-se a resposta de facto mais clara dada no terreno a todas as manobras de Moscou. Este anel de fogo engolfando a Europa de ponta a ponta era, por um lado, o reflexo mais claro da regressão estratégica que Putin está sofrendo das trincheiras da Ucrânia até as margens do Báltico, e, por outro, a evidência mais concreta das novas regras de engajamento que a OTAN agora ativou ao longo de seu flanco oriental. Por meses, Vladimir Putin vinha orquestrando uma estratégia de pressão implacável contra o flanco leste da OTAN. Ondas de drones foram enviadas aos céus europeus, mísseis se transformaram em violações flagrantes de fronteira e um ritmo impecável de medo foi estabelecido. O objetivo central era deslocar o impasse do campo de batalha na Ucrânia mais para o leste e criar espaço de manobra no Mar Negro. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra para o Kremlin de uma maneira completamente inesperada e devastadora. O território russo foi abalado por um dos maiores ataques aéreos vistos desde o início do conflito, quando uma onda de mais de 600 drones convergiu diretamente sobre Moscou na manhã de 16 de agosto. Mas o que tornou essa onda sem precedentes verdadeiramente histórica não foi apenas a infraestrutura em chamas, mas o segredo escondido nas armas utilizadas. Porque, de acordo com confirmações da imprensa britânica e americana, a Ucrânia implantou drones fabricados no Reino Unido contra alvos profundos dentro do território russo pela primeira vez nesta campanha. Eles usaram veículos aéreos não tripulados fabricados no Reino Unido pela primeira vez para atacar alvos militares e industriais no interior do território russo. A linha vermelha mais significativa do Ocidente foi cruzada bem no centro de Moscou. Isso foi um sintoma de uma transformação muito mais profunda, sinalizando que tanto as fronteiras geográficas da guerra quanto a postura abrangente do Ocidente em relação à Rússia mudaram radicalmente. Antes de mergulharmos na impressionante realidade dos bastidores deste ponto de ruptura crítico, precisamos de um pequeno favor. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta estão sendo fortemente suprimidas pelo algoritmo, impedindo que o vídeo alcance muitas pessoas que estariam muito interessadas. Inscrever-se, clicar no botão de curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Vamos começar. De acordo com o The Times, esses drones britânicos implantados no teatro pela primeira vez são fabricados por 2 empresas britânicas distintas. Um deles é um veículo aéreo não tripulado a jato chamado Neon, produzido por uma subsidiária do gigante da defesa BAE Systems.
O outro é um drone lançado por catapulta, com um alcance de mais de 600 milhas, cujo nome foi mantido em sigilo por razões de segurança operacional. Além disso, o drone de carga pesada T-150, fabricado pela Malloy Aeronautics, já havia provado seu valor tático ao destruir uma ponte russa em Kherson ocupada. O verdadeiro significado dessas armas está oculto nas enormes vantagens de custo e escala que elas oferecem. O Reino Unido já havia fornecido à Ucrânia mísseis de cruzeiro Storm Shadow. No entanto, o alcance desses mísseis é limitado a aproximadamente 150 milhas, e cada unidade tem um custo de reposição de mais de 750 mil libras. Em forte contraste, drones de longo alcance podem atingir distâncias de quase 1.100 milhas, e cada unidade custa apenas cerca de 50 mil a 100 mil libras. Essencialmente, esses veículos oferecem uma alternativa barata e escalável que pode ser rapidamente fabricada, facilmente armazenada e implantada em enxames massivos para penetrar nas defesas aéreas russas. E a escala desta campanha é muito maior do que geralmente se supõe. Segundo relatos, drones britânicos têm sido utilizados ativamente em ataques no interior da Rússia nos últimos 6 meses. Esses ataques profundos causaram danos econômicos que excedem um total de 35 bilhões de libras, provocando escassez de combustível e apagões em várias regiões russas. Apenas entre janeiro e junho, a Ucrânia realizou aproximadamente 700 missões de ataque profundo bem-sucedidas contra a Rússia, atingindo alvos em 52 das suas 83 regiões. Um desses ataques de precisão atingiu até uma instalação petroquímica localizada a 1.200 quilômetros além da fronteira. No entanto, para que esses sistemas britânicos avançados operassem efetivamente como parte de uma onda, eles primeiro precisavam de uma massa avassaladora para levá-los adiante. A espinha dorsal desse enorme enxame era um veículo aéreo não tripulado produzido domesticamente pela Ucrânia, o drone FP-1 desenvolvido pela empresa Firepoint. O FP-1 é um drone de ataque unidirecional construído com princípios de produção em massa barata. O custo por unidade é de apenas cerca de 55 mil dólares, e mais de 5 mil foram fabricados até hoje. Enquanto seu alcance inicial era de 1.600 quilômetros, variantes recém-desenvolvidas podem alcançar até 3.400 quilômetros. Tanto que este drone conseguiu atingir com sucesso uma refinaria localizada a mais de 2.000 quilômetros de distância da fronteira. Sua característica mais crítica é a capacidade de ser guiado manualmente por um piloto durante a fase terminal através de uma conexão via satélite Starlink. Isso lhe confere um nível de precisão muito além de uma munição padrão não guiada. Relatórios sugerem que esta única plataforma sozinha realiza mais de 60% dos ataques profundos da Ucrânia em território russo. Isso cria um arsenal de 2 níveis altamente letal. De um lado, um enxame avassalador composto por centenas de FP-1s baratos e do outro, os drones britânicos de longo alcance altamente avançados incorporados nesse enxame. Foi precisamente a combinação desses 2 níveis que causou o colapso total da rede de defesa aérea de Moscou em 16 de agosto. Mas o verdadeiro significado deste desenvolvimento não está nos detalhes técnicos, mas na decisão política por trás disso, porque a utilização de munições britânicas no interior da Rússia demonstra uma mudança radical na linha cautelosa que Londres manteve por anos. Até alguns anos atrás, as capitais ocidentais eram extremamente hesitantes em relação a qualquer passo que pudesse ser percebido como agressão direta à Rússia. Essa cautela foi sistematicamente desmantelada passo a passo, primeiro com o fornecimento de tanques de batalha principais, depois com o fornecimento de caças junto com parceiros europeus e agora com a integração de capacidades de ataque profundo. Segundo relatos, há um cálculo muito prático impulsionando essa mudança. As repetidas ameaças de linha vermelha declaradas pela Rússia se mostraram vazias, repetidamente, aumentando constantemente a confiança do Ocidente contra essas ameaças. Uma fonte sénior de defesa britânica resume essa transformação perfeitamente. De acordo com essa fonte, a Rússia foi por muito tempo altamente bem-sucedida em dissuadir o Ocidente de atingi-los com muita força, mas agora esses ataques sinalizam que o Reino Unido está transmitindo uma mensagem clara, tanto para a Rússia quanto para seus aliados, de que eles não estão mais ansiosos. O ex-diretor de Guerra Conjunta do Reino Unido, Marechal do Ar Greg Bagwell, destaca o imenso peso estratégico desses ataques. Segundo Bagwell, como a receita do petróleo é absolutamente crítica para a economia russa, esses ataques específicos podem gerar um impacto estratégico muito maior do que as barragens de mísseis tradicionais. Essa mudança de política também tem um histórico cronológico.
Inicialmente, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido restringiram fortemente o uso de armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, temendo que Putin pudesse escalar o conflito para o território da OTAN. No entanto, ambas as nações relaxaram essa política no final de 2024. E, de acordo com relatórios, essa autorização veio após o envio de mais de 10.000 tropas norte-coreanas pela Rússia, diretamente para as linhas de frente. Portanto, o que estamos testemunhando não é apenas uma única transferência de armas, é um reflexo direto de um endurecimento geral na postura abrangente da Europa em relação à Rússia. Mas como é tecnicamente possível que centenas de drones cheguem à capital simultaneamente? A resposta está escondida em uma doutrina tática conhecida como saturação. A lógica por trás dessa tática é incrivelmente simples, mas devastadoramente eficaz. Não importa quão avançado seja um sistema de defesa aérea, ele só pode rastrear e engajar um número finito de alvos simultaneamente. Quando centenas de drones chegam de uma vez, mesmo a rede de defesa mais densa inevitavelmente será sobrecarregada. De fato, apesar da região de Moscou possuir a rede de defesa aérea mais concentrada de toda a Rússia, ela falhou completamente em bloquear uma onda dessa magnitude. A integração de drones britânicos nesta equação torna a situação exponencialmente mais difícil para a Rússia, porque as defesas aéreas russas agora são forçadas a engajar simultaneamente um grande número de FPVs baratos de médio alcance, enquanto também rastreiam sistemas britânicos altamente avançados, movidos a jato. Esta diversidade extrema confunde os algoritmos de direcionamento sobre qual ameaça priorizar, acelerando drasticamente o esgotamento dos recursos de interceptação. Junto com nossos aliados, garantimos que a Rússia nunca mais ataque um país vizinho. Nossa relação com a Rússia mudou de forma duradoura. Vladimir Putin pensou que estava travando uma guerra nas sombras no Mar Báltico. Agentes russos estavam cortando cabos, testando limites, e ele acreditava que a OTAN apenas emitiria condenações. Este era o jogo favorito de Moscou, mas quando o Kremlin enviou aquela ordem final para o Golfo da Finlândia, o jogo de repente se transformou em um pesadelo. Isso desencadeou o rompimento da linha que se estendia de São Petersburgo a Kaliningrado e depois para o mercado mundial, assinando efetivamente sua própria sentença de morte econômica. Apenas 2 semanas. Sim, levou apenas 13 dias para capturar São Petersburgo, a janela de 300 anos da Rússia para o Ocidente. Na noite de 30 de dezembro, o navio russo Fitberg, navegando de São Petersburgo, deslizou pelas águas da OTAN como um sabotador secreto, apenas para de repente passar de caçador a presa. Encurralado e indefeso, foi cercado pela guarda costeira e pela polícia finlandesa. Este incidente não foi uma inspeção rotineira da guarda costeira. Não foi uma nota diplomática ou um tiro de advertência rotineiro. Foi uma declaração de que o Mar Báltico não era mais uma via comercial para a Rússia, mas uma cela de prisão sem saída, com as paredes se fechando a cada segundo que passava. Em outras palavras, que estava presa. A polícia finlandesa embarcou no navio sem hesitação, apreendeu-o, algemou a tripulação e quebrou a famosa armadura de imunidade da Rússia sobre sua frota sombria de uma só vez. A faísca que iniciou tudo foi um teste perigoso realizado pela Rússia no rio Narva, na manhã de 17 de dezembro. Um hovercraft da Guarda de Fronteira russa e 3 militares violaram a fronteira da Estônia. O Kremlin chamou isso de erro de navegação, mas a inteligência estoniana sabia que era uma operação de sondagem para testar o reflexo do artigo 5 da OTAN. O que Putin não esperava, no entanto, era que a Estônia atirasse diretamente no alvo em vez de amortecer o passe no peito. Quando o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna, apareceu diante das câmaras, ele deixou de lado a cortesia diplomática e anunciou a regra de engajamento mais clara da história da OTAN. O aviso do ministro foi duplo e cada palavra causou ondas de choque em Moscou. Que qualquer agressão militar que a Rússia inicie contra a OTAN, nós atingiremos o coração da Rússia. Então, não deixaremos a Rússia entrar em nossos territórios para depois lutar de volta. Portanto, este é um mundo totalmente diferente. Tsakna jogou sua maior carta, apontando para os petroleiros saindo de São Petersburgo, Rússia. O que o ministro se refere como controle não é um termo diplomático. E então é apenas como 6 milhas náuticas este corredor onde 60% da exportação de petróleo e gás russo está acontecendo. Então estamos acompanhando isso de forma muito concreta. E apenas 72 horas após esta declaração, os aliados Suécia tomaram medidas. A Rússia continuou a navegar sua frota sombra como se quisesse testar a seriedade dessa ameaça. No entanto, na noite de 20 de dezembro, o navio russo Adler
à deriva em águas suecas, tornou-se a primeira vítima da nova estratégia da OTAN. O capitão russo esperava assistência, mas em vez disso se deparou com as forças especiais suecas. A OTAN perfurou o escudo de imunidade militar da Rússia com um simples procedimento burocrático. A Suécia exerceu seu direito de apreender o navio sem seguro e com defeito, declarando-o uma bomba relógio flutuante. A Suécia abriu a porta e o palco foi preparado para a Finlândia. A Finlândia entrou pelo caminho aberto pela Suécia exatamente 10 dias depois. Na noite de 30 de dezembro, o navio Fitberg, que havia partido de São Petersburgo, foi cercado pela guarda costeira finlandesa, sob suspeita de sabotagem de cabos. Vamos para a cena do crime, a 80 metros abaixo do mar. Embora o Fitberg tecnicamente pareça um navio de carga seca ou petroleiro, seu perfil de movimento naquela noite lembrava mais um navio de colocação de minas ou corte de cabos do que uma embarcação mercante. No Golfo da Finlândia, exatamente nas coordenadas onde passam os cabos de dados Elisa e Sea Lion 1 e o gasoduto Baltic Connector, considerados a espinha dorsal do tráfego de internet e comunicação que conecta a Finlândia e a Estônia, o navio fez uma manobra inexplicável. O capitão do navio lançou âncora, alegando condições de tempo tempestuosas e ruins. No entanto, ao contrário das regras marítimas, ele não desligou os motores. Em vez disso, ele moveu o navio a plena potência, arrastando a âncora maciça, que pesa toneladas, ao longo do fundo do mar por quilômetros. A Finlândia não permitiu que o navio escapasse para águas internacionais. Quando o navio russo não respondeu às chamadas de parada feitas por rádio, barcos finlandeses interceptaram o navio dentro de sua zona econômica exclusiva, a poucos metros das águas internacionais. A Rússia disse: "Você não pode tocar no meu navio comercial." No entanto, a polícia finlandesa apreendeu o navio e prendeu a tripulação, investigando o incidente como sabotagem grave e uma violação grave de telecomunicações. Com esta operação, a OTAN provou que a era da liberdade de navegação no Mar Báltico acabou e que qualquer navio russo considerado suspeito agora será tratado como uma cena de crime em potencial. A ameaça que a Estônia iniciou verbalmente em 17 de dezembro tornou-se uma realidade que a Finlândia selou com ferro e aço em 30 de dezembro. Agora é importante destacar um detalhe crucial. A visita de Ratcliffe não foi de fato um evento isolado, mas sim o elo final de uma cadeia muito mais ampla. Segundo a imprensa americana, esta foi sua terceira visita surpresa em um curto período a uma capital vista como rival ou inimiga. Ele já havia feito visitas semelhantes a Cuba e Venezuela, e o ponto comum entre essas visitas foi entregar uma mensagem direta e contundente aos respectivos governos. É por isso que se acredita que a reunião em Moscou não foi apenas sobre a Ucrânia. Um quadro global muito maior está agora em discussão, e a primeira parte deste quadro se estende diretamente ao Oriente Médio, ao Irã. A administração dos Estados Unidos recentemente concentrou sua atenção em grande parte no Irã, e as tensões contínuas na região estão aumentando ainda mais essas dinâmicas dia após dia. Enquanto isso, Rússia e Irã têm se aproximado cada vez mais tanto no comércio quanto no campo de batalha. Por um lado, os veículos aéreos não tripulados que o Irã fornece à Rússia, e por outro, o apoio que a Rússia oferece ao Irã uniram os dois países em uma frente comum para contornar as sanções. De acordo com algumas análises, uma parte significativa da mensagem de Ratcliffe foi precisamente essa: dissuadir a Rússia dessa cooperação profunda com o Irã, talvez propor um acordo em troca de algum alívio das sanções que afastaria Moscou de Teherã. Este jogo de xadrez, de fato, também ilustrou como dois grandes conflitos estavam entrelaçados. De um lado estava a frente ucraniana, do outro as tensões no Oriente Médio, e essas duas frentes estavam ligadas através da parceria entre a Rússia e o Irã. Para os Estados Unidos, a equação era clara. Se pudesse enfraquecer esse vínculo entre Moscou e Teherã, poderia, com o mesmo movimento, aliviar um pouco a pressão tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio, mas a cadeia não terminava apenas com o Oriente Médio. Havia também uma dimensão do Pacífico na questão, e isso trouxe o assunto diretamente para a Ásia. De acordo com informações refletidas em fontes russas e ucranianas, os Estados Unidos também expressaram preocupações durante as mesmas discussões sobre soldados norte-coreanos sendo enviados para lutar na frente ucraniana. Avisaram que isso poderia desencadear um novo conflito na Ásia, particularmente na Península Coreana e seus arredores. Em outras palavras, cada passo dado na Ucrânia agora tinha o potencial de perturbar diretamente os delicados equilíbrios no Pacífico. Quando juntamos tudo isso, surge uma realidade muito maior.
Aquela reunião de poucas horas em Moscou foi, de fato, um ponto de virada que preocupou não apenas 2 países, mas 3 continentes separados, Europa, Oriente Médio e Ásia, todos ao mesmo tempo. E o fato de que um chefe de inteligência levou essas 3 frentes para Moscou em uma única pasta, nos mostrou que a guerra há muito tempo transcendeu as fronteiras regionais e se tornou uma equação global.